Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à terceira e última parte do sistema sensorial. E agora a gente vai ver o sentido mais complexo, mais detalhado, que é a nossa visão, ok? Bora lá então. Respira fundo porque é bastante coisa, a gente não imagina quanta coisa existe nos nossos olhos, ok? Então vamos lá. A gente viu lá na primeira parte do sistema sensorial, né, que nós temos várias células receptoras, né, de informações, mecanorreceptoras, né, termorreceptoras e nos olhos, né, na visão, a gente vai ter as células fotorreceptoras, ou seja, aquelas que vão receber luz, vão captar estímulos luminosos. Para captar estímulos luminosos, né, o olho ele tem uma série de estruturas que vão determinar várias funções de forma que a gente consiga captar essa luz e transformar elas em imagem, ok? Então vamos lá, vamos começar. Eu coloquei aqui as funções, né? O que são cada uma, coloquei em retângulos para facilitar vocês encontrarem na estrutura. Olha como o olho é bem complexo, ok? Então, começamos. Então, os olhos têm células fotorreceptoras e nós vamos primeiro para a conjuntiva, ok? A conjuntiva é uma membraninha transparente, ok? Bem fininha, né? Que vai revestir os nossos olhos. Qual é a função da conjuntiva? A função da conjuntiva é proteger o olho e evitar o ressecamento do olho, ok? Lembre que os nossos olhos eles precisam ser constantemente lubrificados, né? Por isso que a gente pisca todo o tempo, ok? Nós temos o que a gente chama de branco do olho, que reveste a parte interna do olho lá atrás. Eu vou fazer de vermelho aqui, ó, que é a famosa esclera, ok? Aqui atrás que eu coloquei aqui, ó, esclera ou esclerótica. A esclera ou esclerótica, que é o branco dos olhos, né, que reveste internamente o olho, é feito de fibras colágenas, de tecido conjuntivo, que a gente já viu lá em tecidos humanos, né? É na esclera que ela vai dar forma para o olho e aonde vão estar inseridos a musculatura, para ter a movimentação dos olhos, por exemplo, ok? Na parte da frente do olho, né, que é a porção anterior, a parte da frente da esclera, nós temos a córnea. Então, a esclera fica no fundo. Na parte da frente, a gente tem a córnea, né? É muito famoso, né, o transplante de córnea, ok? Então, eu já pintei aqui, porque a conjuntiva é uma membrana bem fina, né? E aí, atrás da conjuntiva fica a córnea. Eu vou tentar pintar de preto aqui. A córnea, opa, então é a parte anterior da esclera, ok? Então, ela funciona como uma lente fixa, ela ajuda a captar a luz, ok? E né, na parte anterior aqui da córnea, anterior não, né? Depois da córnea, para dentro do olho, existe um líquido. Esse líquido é chamado de humor aquoso, ok? Eu até coloquei aqui, ó. Vou pintar aqui de verde, humor aquoso. Ele fica entre a córnea e o cristalino, que é essa lente biconvexa que a gente vai ver no próximo slide. Não confunda o humor aquoso com o humor vítreo, que fica para dentro do olho, ok? Esse humor aquoso, nós vamos ver também nos próximos slides, ele vai ser muito importante. Por quê? Porque quando ele diminui, né, a falta dele, a deficiência dele, ele provoca uma doença chamada glaucoma, que vocês já devem ter visto. Então, esse humor aquoso é um líquido transparente que, com a falta, com a deficiência dele, pode acontecer o glaucoma. Então, vamos lá? Conjuntiva, esclera, que é o branco do olho, e córnea. Bora continuar a ver as partes do olho. E logo abaixo da esclera vem uma outra película chamada de coroide. Isso mesmo, coroide.
tá? Então, ó, aqui tá a esclera aqui em cima e a coroide aqui embaixo. Então, tá no fundo do olho. Coroide, esclera, coroide. A parte anterior, né, da coroide é a íris. A íris é a que vai dar cor ao olho. Então, no meu caso, marrom, né? Então, olha aqui, a íris é a que dá cor ao olho, né, que é a parte anterior da coroide. E no meio da íris existe uma abertura, que quando essa abertura ela é regulável, né, ela pode estar menor ou maior de acordo com a íris, ok? E ela é chamada de pupila. Então, a pupila é uma abertura de tamanho regulável. Então, quem regula o tamanho da pupila é a íris, tá? Duas coisas importantes, tá? A coroide, essa película aqui, né, na parte interna do olho, forma a parte interna, ela tem uma cor escura e que essa função, a função da cor escura é excluir toda a entrada de luz, né? Para quê? Para que toda a entrada de luz fique focada na entrada da pupila, para que essa fica toda juntinha aqui para que foca a entrada de luz somente na pupila, tá bom? A contração e o relaxamento da íris regula a quantidade de luz que penetra no olho da pupila, pela pupila, né? Então a pupila é a abertura, então quando a íris contrai, menos luz, relaxa, mais luz, e assim regula a quantidade de luz que entra no olho. Vocês acham que acabou? Não acabou! Muito bem. Então, como eu já tinha falado ali, né? Nós temos uma lente biconvexa, né? Que é chamada de cristalino. O que é uma lente biconvexa? Lente biconvexa, se vocês não aprenderam na física, vão aprender, é uma lente o quê? Que canaliza, né, a entrada de luz. Então, o cristalino, ele fica atrás da íris, essa figurinha até dá para ver melhor, né? Olha, vejam a córnea, o humor aquoso, a pupila, que é a abertura, e a íris aqui, né? Olha, a íris, ok? Dá para ver, ó, a esclera, a coroide e o cristalino, que é essa lente biconvexa, ok? Essa lente vai auxiliar a nitidez e o foco da imagem, né? Na penetração ali da luz, ok? Eu também já tinha falado para vocês do humor vítreo, aqui, ó, humor vítreo, que é o líquido que vai ocupar a grande parte aqui da cavidade do globo ocular, ok? Também o humor vítreo, ele vai atuar como lente, só que nesse caso, como ele é líquido, uma lente líquida, diferente do cristalino, que seria uma lente sólida, ok? Nós temos também a retina, muito famosa, né? A retina, olha lá, esclera, coroide, retina, mais interna ainda. Então, ela vai ser uma camada que vai revestir internamente o globo ocular. Essa retina, ela é rica em células fotorreceptoras, rica em células que vão captar a luz, ok? Quem que são essas células fotorreceptoras? Os cones e os bastonetes, tá bom? Olha aqui que bonitinho essa figurinha aqui, ó, na retina existem células chamadas de cones e bastonetes. Os bastonetes, fotorreceptores que não distinguem cores, tá? Então, eles só captam os estímulos luminosos. Quem permite a divisão de cores, tá? São os cones. Então, os cones têm essa divisão de cores, permitem a visão em cores, mas são menos sensíveis à luz. Então, o bastonete capta mais a sensibilidade à luz, enquanto o cone é mais responsável pela divisão das cores. Acabou? Claro que não! Então, nós temos uma parte da retina, lembra que a retina é o que reveste internamente a câmara ocular. Existe uma área dentro da retina chamada mácula, tá? Olha aqui, mácula. Mácula é uma região da retina que a função dela
ela é a grande responsável pela visão nítida que a gente tem, tá? Por quê? Porque ela tem o dobro de células fotorreceptoras do que o resto da retina. Então, a grande concentração de células fotorreceptoras está na mácula, tá? E na mácula existe uma depressãozinha, entre aspas, um buraquinho chamado fóvea, tá? Nessa fóvea é onde a gente tem grandes quantidades de cone somente, não tem bastonete. Então, por só ter cone, a gente fala que é uma região de máxima acuidade visual da mácula. Então, veja só, retina, camada que reveste internamente, e na retina que tem células fotorreceptoras. Existe uma área da retina que é responsável por uma grande quantidade de células fotorreceptoras, responsável pela visão nítida, que é a mácula. E na mácula existe uma depressão chamada fóvea, onde só tem cones e não tem bastonetes, ok? E nós temos o tal do ponto cego. Olha aqui nessa figura de baixo, o ponto cego, também chamado de disco óptico, que é uma área da retina que não tem fotorreceptores. Por quê? Porque é onde o nervo óptico vai estar inserido. Então, o nervo óptico insere e esse nervo vai lá para o cérebro interpretar a quantidade de luz e de cores que a gente está recebendo pelo olho. Então, nessa região onde está inserido o nervo óptico, não existem fotorreceptores, tá? E a gente chama essa região de ponto cego. Então, como se forma a nossa visão, né? A partir do momento aqui que a gente está enxergando uma árvore, né? Essa árvore, então, ela está passando luz, né? Ela tem uma certa cor, então ela vai passar pela córnea, pelo humor aquoso, pela pupila, pelo cristalino, pelo humor vítreo e ela vai chegar na mácula. Na mácula tem a fóvea, só que o que acontece? Pela lente biconvexa, a imagem é interpretada ali na retina, onde tem a mácula, né, lá no fundo, ela é interpretada de ponta cabeça. A imagem, ela vai para o nervo óptico, até o cérebro, invertida, né? E é lá no cérebro, no encéfalo, onde então a imagem, ela é novamente convertida em pé, ok? Então, no nosso olho, a imagem é formada de ponta cabeça. E ela só é novamente convertida em pezinha normal quando chega no cérebro, ok? E aqui, de uma forma bem breve, longe de detalhar, mesmo porque não sou médica, né? O caso da miopia e da hipermetropia. Geralmente, miopia e hipermetropia são alterações na córnea, tá? Quando a pessoa tem alteração na córnea, a imagem, né, quando a pessoa enxerga, ela não é formada exatamente na retina, onde deveria ser formada, ok? Então, a imagem deveria ser formada aqui na retina, né, lá na mácula. Quando a imagem se forma antes da retina, eu tenho o caso da miopia. Quando a imagem se forma depois da retina, eu tenho um caso de hipermetropia. Então, no caso da miopia, a pessoa não consegue focar objetos distantes. E no caso da hipermetropia, a pessoa não consegue focar objetos próximos. Para isso, as pessoas têm que usar óculos. No caso da hipermetropia, a pessoa usa lente convergente, porque ela tem que convergir para um ponto mais próximo. O objeto está aqui fora, tem que convergir para mais próximo. E a lente divergente, ela tem que ampliar mais, tem que chegar para trás, né? E formar após, porque a imagem está formando aqui, então ela tem que formar um pouquinho mais distante, ok? E para finalizar, eu trouxe duas doenças bem características, né, da visão, que é a catarata, que nada mais, nada menos, né, seja vovó já deve ter operado aí da catarata. A catarata é quando a lente, o cristalino, que é a lente biconvexa que a gente viu, né, ela fica opaca, né? Então ela vai ficando opaca, não fica cristalina, e aí a visão vai ficando embaçada. Então as pessoas fazem a cirurgia de catarata, que é remover o cristalino e colocar uma lente artificial no lugar dela, ok?
E o glaucoma, que eu também já citei no começo, né? Que é quando nós temos aí uma diminuição do humor aquoso, né? Essa diminuição na produção do humor aquoso eleva a pressão do olho, né? E essa alta pressão, então, vai prejudicar o fluxo sanguíneo da retina, ok? Então, diminuindo o fluxo sanguíneo da retina, para de ser irrigada, né? Para de oxigenar, diminui a oxigenação de sangue na retina, lembrando que a retina tem células vivas, né? Fotorreceptoras, e a pessoa, ela vai, então, diminuindo a sua visão periférica, ela vai perdendo a visão periférica, ela vai enxergando menos as laterais, podendo ficar totalmente cega, ok? E aí depois, ó, na fase tardia, ela tem a perda da visão central. E então aqui algumas questõezinhas sobre o sistema sensorial. E finalizamos aqui, depois de árduos sistemas humanos, né? Todos os sistemas. Espero que vocês tenham gostado, entendido mais, né? Conhecido mais do nosso corpo tão complexo. Um beijo e até o próximo conteúdo.